Olá, está começando agora mais um programa Análise Direta, com mais um assunto importante para debater. Nós estamos diretamente transmitindo dos estúdios de São Paulo para o Brasil todo e mais 55 países. Você compraria uma casa nos Estados Unidos? Pois é, não é de hoje que os brasileiros estão de olho no mercado imobiliário norte-americano. O interesse do investidor é sinônimo de bons negócios também para o corretor. A crise em 2008 derrubou os preços das casas nos Estados Unidos e até hoje ainda existem boas oportunidades por lá. Nós vamos falar dos cuidados ao alugar ou comprar imóveis em lugares badalados como Miami, por exemplo. E a minha convidada de hoje é CEO da América Expert, Simone Oliveira. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Prazer é nosso, todo nosso. Obrigada. Por que você acha que os brasileiros se atraem tanto por comprar ou alugar imóveis lá nos Estados Unidos? Como você bem falou, com a crise de 2008, aconteceu com que os bancos passaram a emprestar dinheiro para fazer com que financiamentos de propriedades para os americanos. Os americanos não aguentaram pagar, houve recessão, devolução do inventário para os bancos e, com isso, os bancos tinham que revender, repassar isso para recuperar o que eles já tinham emprestado, mesmo que não tivesse os juros, né? Uhum. Então, com isso, botou no mercado uma quantidade enorme de inventário, de imóveis, de propriedades, e ficou aberto ao mercado externo. Então, vários investidores começaram a saber desse novo investimento e, com isso, também em 2009, 2010, começou a ter uma melhora muito grande do Brasil, da economia no Brasil, onde começou a ficar em alta. Então, juntou as duas ocasiões e fez com que o brasileiro começasse a ir para Miami e fazer essa compra massiva de imóveis lá. Isso aí realmente foi uma coisa que é notória. Então, com isso, o acesso do brasileiro aos Estados Unidos passou a ser uma coisa bem maior. E, com isso, veio as vantagens, porque quem comprou, por exemplo, um imóvel nessa época, ele teve pelo menos 100% de retorno sobre o valor que ele pagou. Nossa. Então, hoje em dia, como você bem mencionou, sim, temos vários imóveis ainda disponíveis, mas os imóveis são aquelas construções, são projetos novos de planta. Então, mudou um pouquinho o perfil, porque, obviamente, nenhum estoque dura para sempre, né? Então, todo mundo comprou, quem comprou, quem não comprou, não compra mais. Mas tem a opção da planta, que ainda é um ótimo investimento. Então, agora o Brasil está em queda, me parece, com a parte de imóveis. Então, as pessoas não estão com essa crise que a gente está passando aqui, não estão comprando imóveis, então as pessoas estão colocando à venda e é diferente do que está acontecendo lá. Lá ainda continua as pessoas comprando, mas já esse projeto pela planta. Um pouquinho diferente. Diferente de quando foi em 2008, né? Isso, exatamente. Que era 2009. Isso, 2008, 2009 foi quando começou, e aí um brasileiro foi e comprou e falou para o outro, e que falou para o outro, quando vê todos os vizinhos do prédio daqui estavam comprando lá. Então, era só questão de viajar e fazer a casa de veraneio mesmo. Então, o brasileiro começou a comprar, e a dólar também nessa época estava muito bom. Né? Também não vamos esquecer isso. Então, E aqui também valorizou demais, antes da gente entrar nessa crise, né? Exato. Os imóveis estavam valorizando e vinham valorizando há muitos anos, né? É verdade. Desde 2010, se eu não me engano. Isso. Então, ele se manteve estável, na verdade. E né? aqui estava mais caro do que lá, não? Sim, sim, totalmente. Então, assim, houve essa troca, né? Então, o brasileiro tinha aí a vantagem de ter o imóvel barato, de um investimento que não tinha outro investimento igualável a esse aqui no Brasil. O Brasil estava bem e o dólar estava em conta. Então, foi tudo que propiciou para que ele fosse fazer esse investimento. E, óbvio, né, com isso tem um acesso à Flórida, principalmente, que é encantador. Quem já foi sabe, e por isso o brasileiro até hoje continua mantendo seus imóveis, enfim, apesar da crise estar um pouquinho afetando, mas isso a procura, inclusive, por imóveis continua bastante grande. Eu converso muito com os nossos agentes, que são parceiros que fazem a parte de imobiliária, que a gente não é imobiliária, mas a gente ajuda, a gente indica, e eles sempre falam muito para a gente como é que tem sido o mercado. Então, a busca tem sido muito grande. Então, assim, mudou um pouco o perfil, mas a busca ainda continua grande, porque já é diferente. Acho que agora as pessoas querem tirar um pouco o dinheiro daqui, né? Então, como que é agora? Qual foi
a principal mudança no perfil das pessoas que compram imóveis lá? E como que está lá agora? Agora tem uma classe C, eu digo por mim até, assim, que tem procurado a gente bastante. E o perfil que eu vejo hoje é que o brasileiro, ele está com medo do Brasil, que pode acontecer, e com isso está querendo retirar todos os seus investimentos, todos mesmo. Era diferente do perfil de 2009 que a gente está falando, quando as pessoas tinham uma sobra e queriam investir sem compromisso. Era um bom investimento, seja ele se fosse na Ásia, se fosse na Europa, em qualquer outro continente. Calhou de ser nos Estados Unidos. Mas era apenas um investimento a mais. É diferente de hoje. Hoje já é realmente, eu quero tirar tudo porque... Uma fuga, né? Exato. Posso ficar com tudo preso, não quero isso, então deixa eu sair correndo daqui. Mais ou menos isso, infelizmente. Infelizmente, né? É muito triste. É triste, né? Muito. Como é que está a visão dos investidores lá nos Estados Unidos em relação a essa crise brasileira? Olha, tem falado-se muito mal, assim, no sentido economicamente da Dilma, né? Isso veio à tona com o acontecimento da Copa, onde ela foi vaiada, onde a Copa do Mundo é uma coisa vista no mundo inteiro. Então, é onde as pessoas começaram a despertar. Mas a presidenta desse país é tão mal vista, não gostam, por quê? E aí começa a especulação, mas a mídia, de modo geral, americana, pelo menos, ela não dá tanta ênfase. Sabe-se que o Brasil está ruim, mas até aí é um bom país para se visitar, é um bom país para turismo, é um país rico, é um país em moda, vamos dizer assim. Mas sabem se está ruim, sabem tem que medo. A nossa economia não anda bem das pernas. Sabe, né? e tem medo da criminalidade, né? É uma coisa muito marcante também para o mercado americano. É referência que o Brasil cuidado, né? Quando você for, onde você vai, com quem você vai, porque pode acontecer alguma coisa inesperada que não é legal. Chato, né? Muito. Ainda mais eu que sou do Rio, então para mim é pior ainda. Ai, né? que Porque chato, né? Muito, muito difícil. A gente fica chateada, muito. Triste. É nossa terra natal, né? A gente quer ver, quer ser orgulhoso daquilo, né? A gente quer mostrar lá fora que não é bem assim. Então eu sou a primeira a discutir. Pois é. O pior é que quando eles vêm para cá, realmente muitos são assaltados mesmo, né? A gente quer defender, mas fica difícil. Verdade. Essa aqui é a verdade. Verdade. E as cidades mais procuradas pelos brasileiros? A mais procurada é Miami mesmo? Na verdade, tem grande Miami, né? Na verdade, a Flórida é dividida por condados. Então, assim, o que seria para a gente município, aqui lá é cidades. Então, assim, existe procura para todas as cidades da grande Miami, por exemplo, tá? Tem um volume grande de pessoas também indo para o que a gente chama de South Florida, que engloba Miami e alguns outros condados. Tem a parte também de Orlando, onde fica a Central Florida. Então, lá também tem muito brasileiro indo para lá, tem muito brasileiro investindo na Flórida, por querer comprar para a temporada, né? Então, alugam, sublocam para outros brasileiros, ou, enfim, outros turistas que queiram ir, e aí eles sublocam, então é uma fonte de renda também. Então, assim, fora isso, também tem outros lugares, tem Nova York, tem Califórnia, mas a Flórida sempre é aquela queridinho assim, do brasileiro, né, nos Estados Unidos. Então, é onde está mais perto do Brasil, é onde tem bastante portos, onde tem bastante volume de pessoas que falam o idioma ou próximo, por causa dos hispanos, né, que falam diversos idiomas. Tem então, muito brasileiro, né? Tem muito latino. Exato. Então, isso acho que até o clima lá é meio parecido. Né? Sim, total. É sempre sol. É calor, muito difícil. Sol. Muito né? difícil ficar um tempo ruim. Então, chover. Claro, chove, mas não com a frequência comparada com os estados americanos. Nossa, lá é o paraíso. Tanto que é o sonho americano de todo americano, quando se aposenta, querer morar na Flórida. Paraíso, assim, é morar na Flórida. Se aposenta. Se é paraíso para eles, imagina para os brasileiros. Pois é, ainda mais um lugar parecido com a gente, né? Com um povo parecido com a gente e ainda com a segurança e todas as vantagens que um lugar pode ter. Né? Então, com certeza, é o sonho de muitos brasileiros quererem ir para os Estados Unidos. É realmente um bom lugar para se morar? Eu sou suspeita para falar, eu amo. Não é à toa que eu escolhi a América como o meu produto de vida, de negócios, para oferecer para o mundo inteiro. Né? Então, eu escolhi o Brasil, porque, obviamente, sou brasileira e tive essa dificuldade no início, e as pessoas começaram a me perguntar como fazer negócios nos Estados Unidos, como que eu devo fazer. Então, eu comecei a identificar um nicho, daí
Daí nasceu a America Expert, então a gente destina a ajudar brasileiros que querem não só morar, investir, ter negócios, enfim, a gente ajuda qualquer coisa que fale dos Estados Unidos para brasileiro, a gente tem como ajudar, qualquer seja o objetivo dele. Então, eu sou suspeita para falar porque eu fiz isso na minha vida. Né? Virou a sua profissão, exato, né? Ajudar brasileiros que querem investir, morar, estudar também? Estudar. Trabalhar? Não, na verdade, quem estuda não pode trabalhar. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o Departamento de Imigração, que é onde vem justamente a parte de vistos. Então, para você querer morar nos Estados Unidos, você tem que saber se você se habilita para isso, né? Então, não é só um sonho, eu quero morar e você pegar as malas, comprar o ticket e se aventurar. Isso é muito perigoso, né? Porque se você sai do seu país e você quer ter uma vida melhor, você também tem que ter cuidados de segurança, para você não ser deportado, para você, enfim, não passar por situações que você não passaria no seu país. Né? Então, as pessoas têm que ter um pouquinho de orientação nessa parte migratória, como que eu vou me estabelecer lá de forma correta, sem correr risco, sem poder viver com medo, porque quando você está ilegal, você acaba não tendo a segurança e a calma, a tranquilidade que você teria normalmente. Né? Sim, você viver fugindo não é bom para ninguém. Né? Não pode nem sair do país para retornar, então realmente é muito chato. Então, antes da pessoa pensar em sair do Brasil, é importante fazer um planejamento. Isso é uma coisa muito importante. Planejar a família, normalmente as pessoas vão com os filhos, então assim, é a escola, é uma série de coisas de adaptação cultural. Então a gente tem um serviço, por exemplo, de concierge, que é justamente para apoiar a família que está se mudando para lá, a família, quem comprou um apartamento, uma casa, que não está lá, que está no Brasil, mas precisa tomar conta dessa propriedade, a gente também oferece serviço para isso. Então assim, a gente tem várias soluções para determinados tipos de situações, justamente para ser o apoio do brasileiro que está lá. Mas a parte de planejamento é fundamental, inclusive para quem vai fazer negócio nos Estados Unidos também. Porque muitas vezes as pessoas têm um negócio que está indo muito bem aqui e decide expandir isso para os Estados Unidos, mas chegando lá, como não conhece a cultura, não sabe por onde começar, ou até pensa que sabe, porque é só replicar ao que eu tenho no Brasil que vai dar certo. Não é bem assim. É tudo muito diferente. Leis diferentes, hábitos diferentes, consumidor diferente. O mercado americano é gigantesco, é o maior potencial de consumo do mundo. Então, tem chances? Tem muita chance de você ser bem-sucedido. Agora, tem que saber como se posicionar no mercado da forma correta, para não perder dinheiro também, né? Verdade. Como que é esse planejamento que a pessoa deve fazer? Vamos supor, vamos falar primeiro de quem quer investir lá, né? Ter uma casa para passar as férias, um apartamento, uma casa, enfim. Como que deve ser feito esse planejamento? Na verdade, primeiro ele tem que saber se ele vai comprar o imóvel dele à vista, se ele vai financiar, o que é melhor, porque tem alguns bancos que fazem financiamento baseado no que ele tem aqui no Brasil. Então, vamos supor, como se fosse uma Caixa Econômica Federal, porém ele está botando como segurança, como garantia, os ativos que ele tem no Brasil, já que ele não reside nos Estados Unidos. Tá? Então, ele tem que primeiro avaliar qual o melhor tipo de forma de pagamento. Vale mais, por exemplo, pagar em cash, tudo de uma vez, ou vai ser melhor eu financiar isso? Porque passou dessa fase, assim, ele compra o imóvel, ele tem que saber qual o objetivo desse imóvel. Vai querer investir, como você colocou? Então, tem alguns cuidados que têm que ser feitos em relação a isso. Nos Estados Unidos é muito comum ter ação judicial. Então, qualquer coisa que acontece, você tem que tomar cuidado, tem várias licenças, tem várias situações onde você, se não tomar cuidado, acontece alguma coisa, te bota na justiça. Então, um exemplo típico, você tem que fazer um seguro para o teu imóvel, você tem que certificar de que ninguém que está trabalhando dentro do imóvel, uma reforma, uma melhoria dentro do teu apartamento, ou um visitante que venha cair, por exemplo, e botar a culpa em você, dizer que, por exemplo, o chão estava escorregadio e você caiu porque a culpa foi sua, que não fez o chão da forma correta, ou não estava molhado, enfim, isso acontece. Até com visita? Seja qual for o tipo de incidente, você tem que estar coberto. Essa que é a verdade. Então, assim, são diferenças assim que a gente não vê muito aqui no Brasil e por isso que a gente tem que estar atento para não acabar ficando desprotegido e aí vai ser tarde quando acontecer o fato. Porque quando você vê, você já está envolvido numa ação judicial onde você vai gastar muito mais e aí você não tem muito como se defender e serviço advocatício, enfim, quando vai ver a conta vai ficar muito grande para tentar resolver esse problema. Então, precaução é a palavra. Então, tem que se precaver direitinho. As pessoas que normalmente compram nos Estados Unidos e que não moram lá também decidem por alugar. Também é um outro ponto que a gente pode abordar com mais clareza. Vamos fazer uma pausa, então? Claro. A gente vai chamar um intervalo, mas rapidinho a gente volta e a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre quem quer alugar um apartamento, uma casa lá nos Estados Unidos. Até já.
volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a CEO da América Expert, Simone Oliveira. A América Expert é uma empresa que ajuda brasileiros que querem ir morar lá nos Estados Unidos, né? Querem ir trabalhar, querem morar, querem alugar, fazer negócios, enfim. Para alugar, né, uma casa ou um apartamento, a gente falou que ia, né, falar disso agora no segundo bloco. Quais são os primeiros passos, né, os principais cuidados que as pessoas, os brasileiros devem tomar, quem quer fazer esse tipo de negócio lá? É importante que você, primeiramente, procure uma imobiliária confiável, né? Só para ilustrar, a imobiliária nos Estados Unidos funciona um pouquinho diferente do que no Brasil. Aqui no Brasil parece que cada corretor tem a sua própria carteira de propriedades para mostrar e tal, e às vezes se faz necessário com que você procure e trabalhe com vários corretores ao mesmo tempo, seja para vender ou seja para alugar, enfim. Já nos Estados Unidos é diferente. Lá tem um banco de dados que é compartilhado, todo mundo tem acesso somente àquele banco de dados e somente aquele, então não adianta você querer fazer negócio com vários corretores ou contratar vários corretores, porque todos eles simplesmente vão acessar o mesmo fonte. Então, são os mesmos imóveis? Tudo disponível no mercado, está ali compartilhado, naquele sistema que eles utilizam para encontrar, para vender. Então, vai ser perda de tempo para o brasileiro de querer buscar 3, 4 corretores achando que cada um deles vai ter propriedades que o outro não tem. Tá? Então, na verdade, isso não funcionaria. Mais fácil. Exato, né? Muito mais fácil. Então, contrate apenas um corretor, seja fiel a ele, que eu sugiro. Seja fiel a eles, tem vários corretores muito bons que levam você, conduzem você, às vezes, com o próprio carro pessoal, e aí levam para você fazer a escolha da sua propriedade. Uma vez que você escolha essa propriedade, esse corretor vai ter a comissão dele, fecha o negócio, e daí para frente, normalmente, ou você contrata uma empresa de administração desse bem, ou você vai ter que caminhar sozinho os próximos passos. Por isso, se você quiser, por exemplo, sublocar essa sua propriedade que você comprou, por exemplo de Orlando, ou enfim, ou Miami, seja onde for, você tem que tomar alguns cuidados na hora de você estar sublocando isso. Lembra que eu comentei sobre a coisa de acidentes e tal, de ter seguro? Então, é uma coisa que se adapta justamente a essa situação. Então, não pode, quer dizer, poder pode, mas não é indicado que você alugue uma propriedade que você não tenha seguro, porque, principalmente, o volume de pessoas que vão transitar ali é muito grande, porque você vai ter lugar por temporada, então, vai ter crianças envolvidas, então, assim, você não sabe o que pode acontecer. Então, ter seguro é muito importante e você fazer a compra dessa propriedade, é importantíssimo mencionar, em nome de pessoa jurídica, em nome de empresa. Brasileiros ou qualquer outro estrangeiro que não mora nos Estados Unidos é indicado por questões de falecimento, de imposto de venda da propriedade, imposto de sucessão, passando para herdeiros, uma série de impostos e de diferenças que você vai perder muito se você não fizer em nome de uma pessoa jurídica. Tá? Então, isso é uma dica extremamente completamente importante. Diferente daqui. As pessoas não sabem porque vocês são brasileiros, então, assim, você que não é residente americano e você não tem os documentos necessários, você não usufrui de determinados benefícios tributários. Então, para tentar ajudar os estrangeiros a fazer uma forma um pouco mais completa e fazer com que usufrua melhor desses benefícios, é indicado que se faça em nome de uma empresa. Então, e aí a imobiliária não vai ajudar o proprietário a fazer essas coisas. A pessoa que vai comprar, a imobiliária só te mostra o imóvel? Normalmente a imobiliária só te mostra o imóvel, fecha o contrato com você e dali para frente é por sua conta. Então, se você quiser contratar uma empresa de administração de bens, sim, aí você vai pagar a parte, aí sim ela vai fazer a manutenção para você do imóvel, enfim, porque o problema é que o brasileiro não está lá. Então, tem que ter algum órgão, uma pessoa responsável para estar fazendo, assim, que nem aqui no Brasil, mais ou menos, né? Então, a pessoa subcontrata, mas normalmente aqui é as imobiliárias que fazem isso, né? Para estar realugando isso para você fazer esse gerenciamento, não é verdade? Sim. Do que recebe, do que não recebe e tal. Então, isso depende, nos Estados Unidos depende muito, mas pode ser uma imobiliária? Até pode, mas normalmente não é o que acontece. São administradoras de bens que fazem isso, ou por conta própria, porque senão, às vezes, a administradora de bens faz muito mais caro. Então, acaba não valendo a pena o que você vai receber de aluguel versus o que você vai gastar para manter essa estrutura acontecendo. Então, é um ponto que, se o proprietário não fala inglês, é um ponto assim, um pouco cuidadoso, porque você tem que ter realmente uma staff de uma empresa onde possa te assessorar até no contrato que você vai fazer
com o teu locador. Então, lá as regras são tudo por contrato. Acho que no Brasil, eu não sei se é bem assim. É assim que no Brasil, quando você vai alocar um imóvel, você tem documentos que você tem que submeter, você tem contratos, também sempre é mais tem, bem... sempre tem contrato, Tá, sempre. ok. Né? Você fecha o contrato com a imobiliária, né? E, na verdade, com o proprietário. Né? A Entendi. imobiliária junta Ok. as duas partes. E a parte burocrática de documentação, imagino que seja muito maior do que... Aqui é tudo por meio da imobiliária. Toda a documentação que a gente tem que... E, aliás, assim, aqui muitos documentos são pedidos. Lá também é assim? Lá não tem muito documento pedido, porque o contrato por si só, muitas vezes já basta. Tem uma checagem, logicamente, de quem você é, porque como você não reside lá, obviamente, se você só subloca isso para um brasileiro, o cuidado que um locador tem que ter é justamente checar, pegar um depósito, que se faça valer se alguma coisa acontecer, deixar muito claro quem é que está entrando, então fazer realmente uma checagem nos Estados Unidos ou aqui, para saber quem é aquela pessoa, de onde a pessoa está vindo, enfim. Né? Então, isso são cuidados importantes que você tem que fazer, mas em termos de papelada, nos Estados Unidos é tudo muito rápido, então não demora 30 dias, também porque não é a imobiliária que faz isso. Então, é uma relação muito pessoal entre o locador e o locatário. Que tipo de documentos eles pedem? Eles pedem a comprovação de banco, comprovação de, lógico, documentos pessoais, e daí eles vão checar se deve alguma coisa na justiça daqui, se deve alguma coisa na justiça lá, coisas de documentos normais, por exemplo, se você trabalha, de sua renda, depende também do tempo que você vai alugar esse imóvel. Às vezes, se você vai alugar por um final de semana, não precisa botar um depósito, obviamente não precisa tanta coisa assim, mas é um recado que fica para os locadores, para os proprietários, que é importante realmente saber quem você está botando dentro da sua casa, né? Porque não é porque está fora do Brasil que nada acontece, que tudo sempre é lindo. Não, a gente deve ter, não sei se você já leu, mas tem vários roubos que às vezes acontecem. Não só em hotel, mas também nesses condomínios fechados, onde as pessoas saqueiam, entram, roubam tudo, e vai embora. Então, assim, tem que ter cuidado com a segurança. Como que é a segurança desse seu condomínio que funciona? Quando a pessoa entra, quem entra, como é que for checado esse acesso? Eu tenho que autorizar? Não tenho? Então, é importante ter esses cuidados antes de você realmente, efetivamente, decidir alugar. Né? Vale a pena? Claro, porque todo mundo quer comprar e quer ter um investimento dando um retorno. Mas se você não estiver atento a esses pequenos detalhes, no final de tudo pode sair bem caro. Então, é importante essa pessoa estar bem ligadinha ao que acontece. Inclusive, um outro ponto interessante que puxando, é importante citar. Nos Estados Unidos tem a associação de condomínio, ela normalmente tem um poder muito grande também sobre aquele local. Então, por exemplo, não é porque você compra uma propriedade que eu sou dona absoluta, eu dito as regras e eu boto quem eu quiser ali dentro, por incrível que pareça. Para você ter uma ideia, lá tem determinados condomínios que você não pode alugar. Por exemplo, você compra uma propriedade, aí você está feliz da vida, um preço ótimo, lindo, está feliz da vida. Quando você vai saber as regras da associação, você percebe que você não pode alugar aquilo. Não pode sublocar. Não pode, ou se pode, tem um determinado período que você tem que cumprir como uma carência, por exemplo, 2 anos, 3 anos, seja o que for, onde só proprietários residam ali. Caso contrário, que fique fechada a propriedade, mas que não pode alugar. Não pode alugar para ninguém. E outros casos, de repente, a associação checa quem é que vai entrar, então eles percorrem toda a análise criminal, enfim, checando empregos, onde trabalha, quanto que ganha, todo o perfil daquela pessoa que está se candidatando a alugar aquele apartamento. E no final eles chegam para o proprietário e falam, não gostei, não se adequa, não vou aprovar. Isso é a associação do condomínio, dos moradores do condomínio, é isso? A associação do prédio, né, das casas, enfim, do condomínio, enfim. E aí você fica naquela situação, nossa, mas como assim? É meu e vocês que ditam as regras de quem é que vai botar dentro do meu apartamento ou da minha casa. Então, verdade. O poder tem lá muito grande do condomínio em relação à própria propriedade. Incrível, mas infelizmente é a verdade. Então é um cuidado também que você tem que ter na hora de você visitar e questionar essas coisas para o teu corretor. Como que funciona o acesso, como que funciona, eu posso realmente sublocar, porque às vezes, não sei, né, se o corretor não mencionar isso para quem quer comprar, acaba levando o gato por lebre, né, achando que vai poder fazer uma coisa e não vai. Então é importante ficar atento a todos esses detalhes antes de qualquer coisa.
E para quem quer alugar para ir passar as férias, né? Existem os condomínios lá de casas, né? Condomínios fechados, que os brasileiros costumam ir quando vão em muita gente da família, eles preferem ficar nesse tipo de lugar do que em hotel. Quais são as diferenças? É questão mesmo de preferência pessoal, né? Mas tem umas diferenças, claro. O hotel, como qualquer hotel, tem hotel de 2 até 5 estrelas, depende da localização. Então, o que eu vejo que leva o brasileiro a querer ficar nesses condomínios é a comodidade, muitas vezes até porque é frequentado por vários brasileiros, então pode falar o idioma melhor do que num hotel, que nem sempre tem um brasileiro para atendê-los. Tem a privacidade, que é um outro ponto bastante bacana, e a casa maior, né? As instalações são maiores do que um quarto de hotel, então você pode se instalar de forma mais confortável, privada, e usufruir dos mesmos benefícios que teria um hotel. Mas, de novo, isso também é gosto pessoal, né? Tem pessoas que preferem um hotel por se sentir melhor no hotel, um estilo apartamento, enfim, ter ali a conveniência, loja de conveniência, dentro, enfim, salão. Depende, cada caso é um caso. No hotel já tem arrumadeira, né? Exato. Já tem pessoas que já preferem assim, exatamente. Né? Não precisam fazer nada. Exatamente. Né? Que o hotel se responsabiliza por tudo. Exatamente. Né? Entendeu? Então tem que pensar por aí também. Os preços, como são os preços lá? O aluguel lá é muito caro? Não, já foi mais caro no passado, mas como muita gente comprou propriedades e botou no mercado para alugar, isso fez com que a oferta fosse muito grande referente à demanda, e isso fez com que o preço caísse mais um pouco. Então, não é caro, dando uma ideia, um apartamento de 2 quartos, bem localizado, de 100 metros quadrados, bem localizado da praia em Miami, você pode pagar $2.500. Então, não é algo... E uma coisa importante, quem aluga não é responsável pelo condomínio, como acontece aqui no Brasil. Como acontece aqui, verdade. Então, quem aluga só paga o aluguel e todas as outras responsabilidades, como IPTU, condomínio, fica por conta do dono do imóvel. Olha, bem diferente, né? Bem diferente. Melhor. Paga só o aluguel, é melhor do que no Brasil. Eu vou fazer mais uma pausa agora, a gente vai para o intervalo, mas já a gente volta falando mais aí sobre imóveis nos Estados Unidos. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje nós estamos falando sobre negócios nos Estados Unidos, as pessoas que desejam comprar ou alugar imóveis nos Estados Unidos. Eu estou conversando com a Simone Oliveira, que é CEO da America Expert. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho sobre os serviços aí que a sua empresa presta lá nos Estados Unidos. Eu queria que você explicasse melhor, a gente falou sobre, no primeiro bloco, né, que a pessoa, ou não me recordo se foi no primeiro ou no segundo, que você falou que a pessoa que quer comprar tem que pôr em nome de pessoa jurídica. Isso, foi no segundo bloco, é verdade. Existem... O que acontece é que, como o brasileiro que tem indo para os Estados Unidos fazer esse tipo de investimento não tem domínio, claro, nem deve ter, sobre a tributação, sobre legislação, claro, que para quem não é residente, a gente sempre dá orientação e a gente ajuda nesse sentido, para que quem já comprou imóveis, você que já comprou imóveis e não sabia disso, ainda é tempo de você passar o seu imóvel de pessoa física para pessoa jurídica, tá? A gente pode constituir a empresa e fazer essa transferência da pessoa física para a pessoa jurídica. Sim, e é rápido para abrir empresa lá, né? Não, sim. Porque eu lembro que da outra vez que você veio, a gente falou sobre isso. É verdade. Abrir uma empresa aqui no Brasil é muito complicado e lá é mais fácil. Muito mais fácil, menos burocrático. Em 3 dias a sua empresa está aberta. Então, a gente sempre sugere que você que já comprou imóvel ou que está em vias de comprar, sempre faça o nome de pessoa jurídica e não de pessoa física. Por quê? Existem algumas diferenças. Pessoa física, por exemplo, ela vai ganhar rendimento nos Estados Unidos uma vez que ela passe a alugar esse imóvel. Então, você quando ganha rendimento nos Estados Unidos, você tem que ser tributado sobre esse rendimento. Então, você, como não é residente nos Estados Unidos, você não tem muita despesa, porque você declara suas despesas aqui no Brasil. Você não vai levar isso para os Estados Unidos para fazer a declaração de imposto de renda. Então, o que acontece é o seguinte, quando você tem uma empresa, você joga as despesas que você tem do seu imóvel, já que a empresa ela existe para proteger o imóvel. Então, o imóvel, quem é dono do imóvel não é a Simone, é a empresa que a Simone constituiu. Tá? Então, a empresa tem despesas, ela tem gastos. Então, gasto com associação, gasto com IPTU no final do ano, com manutenção do imóvel. Tudo isso vai entrando como despesa da empresa. E, com isso, você pode gerar menos impostos a pagar versus o que você receberia de aluguel.
Coisa que não acontece com pessoa física. Porque se fosse pessoa física, você não pode deduzir despesa. Então, só fica com o que você recebe. Então, no final das contas, você tem que pagar um imposto maior quando for declarar. E por que a pessoa física não pode deduzir despesas Porque lá e a jurídica pode? Porque a de pessoa física, ela já está deduzindo as despesas dela no país dela de origem, que é o Brasil. Porque ela não mora lá. Então, ela não tem... Não tem como... ela declarar aqui ou lá. Ela não tem como declarar em 2 países. Até mesmo porque ela não precisa, que ela não é residente americana. Então, é importante manter isso em mente. Então, o que você pagar de imposto no final do dia é sempre menor em relação à empresa, ou quase nulo. Quando a pessoa física, você tem uma carga tributária maior e é muito difícil que você não pague imposto sobre isso. Claro, tudo isso varia de caso para caso, tá? Dando algumas situações normais que a gente vê todos os dias. Além disso, tem a parte de falecimento. Então, quando você tem um imóvel e você falece o dono do imóvel, para você poder reaver isso, os herdeiros reaverem isso, é muito mais complicado em nome de pessoa física. Demora mais tempo, esse processo de partilha, tudo isso é um pouco mais burocrático, como no Brasil. Então, quando está em nome de empresa, é mais fácil isso fluir para os herdeiros de uma forma mais tranquila, sem ter que gastando mais dinheiro com contratação de advogado, tendo que pagar taxas para o governo, para poder os herdeiros terem direito a ver o imóvel. Então, em nome de pessoa física, as coisas transitam quase que naturalmente. Tá? Então, é um outro ponto importante. E, obviamente, o ponto de novo, voltando às ações judiciais. Então, quando você tem qualquer tipo de problema onde você esteja envolvido no acidente, seja um acidente na rua, que é fora do imóvel ou dentro do imóvel, quando você responsabiliza uma empresa, é muito mais fácil do que você se responsabilizar como pessoa física. Tá? Então, no caso daquilo que você falou no primeiro bloco, de uma pessoa estar dentro da sua casa e se acidentar lá. Exatamente. E não só isso, também tem o exemplo de que quando você, por exemplo, aluga um carro e você está dirigindo, Deus me livre e guarde, você tem um acidente e você machuca alguém acha que é culpa sua, você também vai responder por um processo, porém você não está dentro do seu apartamento. Então, são situações que podem acontecer e que você tem que se precaver para não estar botando em risco sua pessoa física, quando na verdade não precisaria, porque aí você está respondendo com seus bens pessoais, se você é acusado. É diferente se você acusa uma empresa. Verdade. Então, são pontos importantes que você tem que ficar. A pessoa tem que prestar atenção. Mas né? A gente te ajuda, entra em contato com a gente, porque cada caso é um caso, cada um tem uma experiência diferente. O importante é que se procure, né? A pessoa que quer ir para lá, que quer comprar alguma coisa lá, procurar ajuda profissional, né? Ajuda de brasileiros, porque nem por sempre, mais que a gente nem sempre. Infelizmente, é importante que você procure um bom profissional. Ótimo se ele falar português, mas não pega o brasileiro como uma referência, porque nem sempre os brasileiros que estão lá fora são tão especializados e profundo conhecedor do que tem que saber das leis, etc. Mas é importante com que ele procure uma ajuda certa. Tá? No nosso caso, claro, a gente todos o nosso time é brasileiro e atende, por isso nós temos o diferencial de sermos brasileiros, mas é importante que você, quando procure um profissional, que você realmente faça as perguntas certas e que você não fique com medo de achar que o barato sai caro. Isso é uma outra preocupação, às vezes, que as pessoas têm. Mas o meu imóvel custou $200 mil. Eu tenho que abrir uma empresa que vai me custar 2. Como é que eu faço isso? É melhor deixar do jeito que está. Não, engano seu. É aquela coisa do comodismo. Ninguém está me acomodando agora, então eu não vou fazer nada. Até na hora que vão descobrir e que o incômodo vai ser muito grande, que você vai pensar que $2 mil não era nada. Que vai se arrepender de não ter aberto na hora certa. Então, assim, lá a lei existe. Então, as informações existem, são cruzadas, são checadas. Então, se você está recebendo... eu não alugo apartamento. Então não preciso abrir empresa? Não, você precisa, porque... E os outros motivos que eu dei? Não é só de deduzir despesa, mas se você está envolvido num acidente, alguma coisa acontece, você está sujeito também a perda. Se você falece, mesma coisa, os teus herdeiros vão ter mais dificuldade de ter acesso ao teu imóvel. Será que tudo isso não vale a pena por $2 mil? Então, fica a dica. Verdade, já vai gastar $200 mil, que gaste um pouquinho mais, né? Mais $2 mil, para ter aí a sua comodidade e sossego, né? Com certeza. Em relação ao negócio. E o brasileiro que decidiu sair do país e morar lá de uma vez, né? Quer comprar um imóvel lá e morar lá.
Quais são as providências que ele tem que tomar? Como que isso funciona? A primeira providência é ele não se aventurar de pegar a família, fazer as malas e vou para os Estados Unidos, daqui para frente, moro lá, acabou. Não. Então, como eu falei anteriormente, existe uma preocupação muito grande quanto à parte de visto. Então, você tem que estar com o visto certo, você tem que estar legal no país para fazer o que você está propondo a fazer. Então, se você quer trabalhar, tem que ter um visto de trabalho. Se você quer estudar, ótimo, só estude. Não ache que vai poder trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas, porque eventualidades vão acontecer e vocês vão ser descobertos mais cedo ou mais tarde. Essa aqui é a verdade. É que lá a lei funciona diferente daqui, né? Lá existe, né? Existe. E é cumprida, né? A questão do Green Card, como que funciona para quem quer adquirir imóvel lá? Isso, o Green Card, na verdade, se tornou muito popular a coisa ultimamente, né? Por causa do visto do investidor. Então, as pessoas acham que vão comprar um Green Card porque se pagar $500 mil ou $1 milhão, comprar uma empresa, enfim, dar empregos para americanos e com isso torna tudo mais fácil e eu vou sair com um Green Card no bolso para mim e para minha família para sempre. Que lindo. Não funciona dessa forma. Gostaria que funcionasse, mas todo mundo sabe que nos Estados Unidos a imigração é muito restrita, é muito exigente. Então, desconfie de novo se você achar alguém falando para você que você vai ter o Green Card fácil, é só fazer isso, fazer aquilo. Nada é fácil, tudo está sob o processo de julgamento da imigração americana com provas, enfim, e o processo de emissão do Green Card, quando é aprovado, é temporário. Também não é nada permanente. Então, as coisas vão sendo conquistadas aos poucos nos Estados Unidos, então, com o tempo. Então, é preciso ter paciência, procurar um bom profissional, de novo, que faça o processo certo de imigração para ser aprovado, porque também não adianta você gastar e não ter a coisa efetiva e a coisa certa. De novo, o barato pode sair caro, a gente tem uma equipe que, modéstia à parte, é muito boa para isso. Então, porque a gente lida com sonhos, né? Então, você pegar o sonho de uma pessoa de querer mudar de país e dizer para ela que ela pode, ou que ela vai conseguir, de repente esbarra em alguns critérios da imigração que não conseguem, é muito frustrante. Então, a gente evita que, enfim, nossos clientes passem já que a pessoa está realizando um sonho, né, que seja tudo bem feitinho, bem planejado, desde o começo, do início ao fim, né? Desde as primeiras providências até... Sabendo todas as regras, todos os requisitos, enfim, tudo que vai acontecer dali para frente, para não ter surpresas, né? Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, né, do seu escritório, para quem está aí nos Estados Unidos e deseja ajuda, para quem está aqui no Brasil e quer ir para lá, né, quer ter uma ajuda aí de profissionais que estão capacitados, né, para te ajudar a viver ou comprar alguma coisa nos Estados Unidos? Onde vocês ficam? Como que é o trabalho de vocês? A gente é uma empresa que já existe há mais de 10 anos. A gente é consultoria de empresários, uma consultoria empresarial para o pequeno, micro, pequeno e médio empresário brasileiro. A gente tem 90% da nossa clientela é brasileiro. A gente está com uma carteira hoje de mais de 300 clientes fixos. Já abrimos mais de 1.000 empresas, então a gente tem bastante nome no mercado, clientes famosos, inclusive, que a gente leva o produto deles ou o serviço para lá, ou eles querem comprar lá e trazer para cá. Então, o nosso foco é realmente ajudar a ter negócios nos Estados Unidos. Tem se tornado a parte de investimento muito ampla, porque o brasileiro ele quer sair do Brasil, então ele tem procurado muito essa parte, como eu posso fazer para morar nos Estados Unidos. E a parte de moradia, ela vem caminhando junto com a parte de negócios, porque a parte de negócio, na verdade, acho que é o principal, porque não adianta você querer morar sem você saber o que você vai fazer lá para sobreviver, né? Então, você tem que ter essa preocupação. Acho que a moradia é uma consequência, mas se você tem que focar primeiramente no trabalho, negócio, né? Exatamente, porque não dá para imaginar que você vai viver para sempre, de eterno, com o que você recebe do Brasil. Uma hora vai esgotar, né? E nem a imigração americana quer ver isso. Ela está te dando um visto, mas ela quer saber que você está produzindo, que nada é apenas o que foi planejado ou o que não foi, vou falar daqui a pouco sobre planejamento, mas que quer ver realmente que os teus planos estão sendo pondo em prática e está tendo resultado com isso. A empresa de vocês ajuda também quem não quer abrir um negócio, mas quer trabalhar em algum lugar, em alguma empresa que já esteja aberta lá, quer ir como funcionário? A gente pode fazer a parte de pesquisa, de levantamento. A gente tem um departamento só focado para pesquisa de mercado, planejamento estratégico, que é justamente o estudo de viabilidade, que vai desde um objetivo pessoal,
que é justamente de querer achar emprego para mim lá fora. Então, a gente vai, de acordo com o seu currículo, selecionar o que o mercado pode oferecer para estar fazendo tipo um casamento e daí você poder desenvolver essa relação com os possíveis futuros empregadores. Mas o que a gente mais foca é a parte de empresa. Porque quem quer abrir uma empresa. Exato, mesmo. Porque as pessoas querem fazer, às vezes, o que faz aqui nos Estados Unidos. E nem sempre aquilo que ele faz aqui está preparado para receber a demanda do mercado americano. Então, tem que saber quem é que vai comprar meu produto, qual o preço que eu vou vender, por que vão comprar, qual é o meu diferencial, quanto que eu vou gastar, qual é a minha estratégia. Enfim, são tantas licenças, são todas as variantes que é importante, fundamental, na verdade, que você invista no planejamento estratégico, numa pesquisa de levantamento, para evitar com que você gaste à toa lá na frente. Porque se você abrir a empresa e deixar para fazer isso depois, você acaba sofrendo as perdas de você ter investido erroneamente. Então, tem que se preparar, tem que saber as respostas, tem que saber onde você tem que se adaptar, onde tem que mudar, para aí sim, você estar preparado para realmente existir no mercado americano. E daí só para o sucesso. E aí vocês estão falando que os funcionários seus são, a maioria brasileira ou são todos brasileiros? Sim, eu faço questão que todos os meus funcionários, toda a nossa equipe são funcionários formados, estudados nos Estados Unidos, porém eles nasceram no Brasil e falam português fluentemente, escrevem fluentemente para que o nosso cliente tenha essa comodidade com a gente, que possa se comunicar bem e se sentir em casa. E para quem está lá nos Estados Unidos já, que está assistindo a gente aí pelo Canal 1, pode entrar em contato com você também. Eu queria que você especificasse mais ou menos onde fica, né, o escritório de vocês, como entrar em contato. Quem conhece bem Miami, a gente está localizado em Hallandale Beach, que é pertinho do Aventura. Todos os brasileiros gostam do Aventura Mall, então sabem o que eu estou falando. A gente tem o website www.americaexpert.com. Você pode acessar e ver nossa carteira de serviços, depoimentos, enfim. E a gente está mais do que feliz assim, de poder estar ajudando cada dia mais a carteira crescente de clientes. E tenho certeza que quem está assistindo a gente, tem nos Estados Unidos ou quem está no Brasil, dá uma ligadinha para a gente, vê se você qualifica. A gente está de braços abertos esperando. Que legal. Nossa, adorei você ter voltado aqui no programa. Também. Te agradeço, obrigada. Obrigada. E volte mais vezes. Quando vier ao Brasil de novo, está convidada a voltar aqui no programa, tá bom? Então é um prazer enorme também estar aqui, tá? Obrigada. Agradeço a você que está em casa também. Não se esqueça, acesse nossa página facebook.com/programa Análise Direta. Você pode lá assistir esta edição, outras edições do programa. Você pode dar dicas de entrevistados, mandar perguntas para nós também e participar também de um sorteio que nós vamos fazer de um kit que tem livros e CDs de entrevistados que já estiveram aqui no programa, ok? O que você precisa fazer? Entrar, curtir, compartilhar e clicar em Quero Participar. Então, um beijo e até a próxima.